Fala Robotikers, tudo bem? Aqui é o Pedro novamente e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sistemas Lab. No vídeo de hoje a gente vai estar montando aí, já está montado aqui no caso, mas no vídeo de hoje a gente vai estar montando a ultraplanetária com o motor HD-Rex. Então fica ligado aí que eu vou estar trazendo algumas dicas aí bem importantes também sobre o processo de montagem. Então solta a vinheta. Bom, então começando aqui pela montagem, a gente vai estar utilizando o kit inteiro com a ultraplanetária junto com a HD-Rex, tá? Esse pinhão aqui, antes de qualquer coisa, eu vou dando algumas informações durante o vídeo. Esse pinhão aqui, ele já vem encaixado no nosso kit da HD-Rex, mas caso vocês tenham algum motor aí da série 550, como por exemplo o Neo 550, vocês podem comprar esse pinhão, lembrando que tem que ser o pinhão para a ultraplanetária, que está lá no site da Heavy, vai estar aparecendo aí a imagem para vocês. E vocês podem comprar esse pinhão e fazer então um press fit dele também. A gente vai estar passando ali as instruções nos termos docs, então também vai estar com o link aqui abaixo. E bom, basicamente é uma montagem bem simples. Vocês podem ver que as únicas ferramentas que eu vou estar utilizando são duas chaves Allen, uma chave Allen para o parafuso que vai encaixar a primeira chapa, né, a primeira plate que eles chamam, no motor. E esses parafusos aqui de baixo eu só estou trazendo eles aqui para vocês poderem analisar. Só que como a gente vai montar os três estágios, a gente vai montar 5, 4 e 3, na verdade é o contrário, 5, 4 e 3, a gente vai estar utilizando os parafusos M3 aqui maiores, tá? Então como é que funciona isso? Se vocês forem montar ultraplanetário, mas vocês não querem ter redução, vocês querem ter os encaixes para polir as engrenagens, querem ter o output da ultraplanetária, mas vocês não querem fazer redução do motor, vocês utilizam esse primeiro set de parafusos para poder prender certinho, não ficar sobrando. Se vocês forem utilizar somente um estágio, vocês vão usar esse parafuso um pouquinho maior. Se vocês forem usar dois, esse tamanho, e se vocês forem usar três, que é o nosso caso, eu utilizo os parafusos maiores. Então, tendo essa informação aqui, eu vou separar esses parafusos, vou deixar somente os parafusos que a gente vai estar utilizando, os outros eu vou deixar guardadinhos ali no saquinho e guardados para não perder, caso, por exemplo, eu queira trocar redução, queira diminuir um estágio, por exemplo, não perder os parafusos, não misturar, ter fácil acesso. Beleza, então vamos começar a nossa montagem. Eu já vou estar tirando aqui do saco alguns componentes para poder estar apresentando para vocês antes do começo do vídeo, do começo da montagem, desculpa. E, bom, primeiramente, o que a gente vai estar utilizando vai ser o motor, a chapa do motor, que vai estar encaixado no motor, como eu comentei anteriormente. A gente tem aqui também a chapa do output, que vocês podem ver aqui, tem todas essas furações para vocês poderem, por exemplo, encaixar polias, engrenagens. Vocês não precisam estar utilizando, por exemplo, desse eixo aqui, tá? Esse eixo aqui é opcional caso vocês queiram estar fazendo uma transmissão que vai precisar do eixo ali da Heavy, mas não é obrigatório estar utilizando, vocês podem usar esses furos aqui para poder estar fazendo a montagem de vocês. E eu vou mostrar depois para vocês aí como é que faz para encaixar também esse eixo aqui junto. E por fim, os três estágios aqui que eu vou deixar dentro do saco aqui. Por quê? Porque esses três estágios, cada um deles vem lubrificado já, tá? Eles vêm lubrificados ali, utilizando uma graxa de molibdênio, que a própria Heavy já passa. Então, se por acaso acontecer de perder a graxa na hora da montagem, alguma coisa assim, vocês também podem acessar lá o manual da própria Heavy, que a gente vai estar deixando o link aqui também na descrição do vídeo, e lá tem indicado quais são as graxas que eles utilizam na montagem, beleza? Então, bora começar a montagem. Como eu comentei, vou começar pelo motor plate. A gente alinha os furos. Só dar uma firmada, sem fazer forças exageradas. Isso é um outro detalhe, tá? Antes que eu me esqueça. Os parafusos, quando vocês forem encaixar, tá? Não precisa fazer força. Só fazer a força ali com a mão, não é pra
arrochar, justamente para não estragar também e não ficar forçando o conjunto de planetárias aqui. Bom, feita a montagem então, a gente vai começar pelos estágios. Eu vou começar do estágio 5 até o 3, como está indicando também no manual da Heavy. Não sei se vocês vão conseguir olhar, que é realmente uma graxa bem transparente e fininha, mas tem aqui uma camada bem fina mesmo, né? Não muito exagerada, da graxa, que já vem com a lubrificação dela, que dá para ver talvez um pouco melhor. E essa graxa vocês têm que ficar ligados aí, porque caso vocês forem montando, desmontando, pode ser que passe a mão, ou então larga em cima da mesa, vai perdendo essa lubrificação, então é importante que seja refeito, tá? Para fazer a montagem, a Heavy mesmo indica segurar, por exemplo, essa engrenagem que está saindo aqui, para facilitar no encaixe do pinhão. Não é muito fácil, mas com jeitinho encaixa. Outra coisa legal também, que é uma feature, né, um recurso, assim dizendo, que a Heavy implementou nessa montagem, é que eles têm aqui como se fossem protusões. Vou mostrar no vídeo com o estágio 4, e vai estar aparecendo também uma imagem aí do vídeo para mostrar para vocês, que tem protusões aqui que facilitam também na hora de encaixar dentro da caixa de redução. Então facilita bastante a montagem e não tem como errar, né? Não tem como, por exemplo, ficar torto na hora de colocar o parafuso e tal. Claro que a gente vai ter sempre cuidados, né? Porque tudo tem uma tolerância ali, mas esse recurso aqui é um recurso bem sutil, mas que facilita bastante. Então eu encaixei aqui, ele não está encaixado. No momento que a protusão encaixar com o estágio de baixo, ele vai encaixar. No caso eu vou girar, porque eu quero deixar as reduções viradas para o mesmo lado aqui para facilitar na identificação também quando tiver com o motor lá encaixado no robô, né? Vocês podem deixar eles virados, mas como tem um pouco de torque, eu vou deixar tudo virado para o mesmo lado. Isso já vai facilitar também na identificação de quais são os estágios que estão sendo trabalhados aqui. E por fim, a gente coloca a última redução. Lembrando, né, galera, como é que funciona então as reduções. A redução, ela, como diz o nome, ela reduz a rotação do motor para a quantidade com essa relação aqui que está indicada. Então se eu tivesse, por exemplo, somente a redução de 5 para 1, eu estaria reduzindo a rotação do meu motor. A cada 5 voltas, aqui faria uma volta. Então, como eu estou colocando um estágio sobre o outro, essas relações vão se multiplicando. Então, se eu tivesse somente o 5 e o 4, estaria com uma relação de 20 para 1, né? 5 vezes 4. E agora, como eu tenho os 3 aqui, eu estou tendo uma relação de 60 para 1, certo? Então, vai ficar bem reduzido, vai ficar bem forte. Essa é a minha relação de engrenagens. Por fim, coloco o output plate, acho que é o nome. E vou utilizar aqueles parafusos que eu comentei, né, que são os mais compridos. Se eu estivesse usando 2 estágios, eu pegaria os indicados anteriormente. Vou inseri-los aqui primeiro. Lembrando que isso aqui ainda está solto, então cuidado para vocês não virarem, para não cair.